Olá, gente, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Louvado seja Deus. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor, você que está nos ouvindo, né? Ouvindo as nossas mensagens, que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus está abençoando a sua vida, né? Seja inscrito no nosso canal, deixa o teu joinha, tá bom? Nos acompanha, né? Passa para outros colegas seus, você está assistindo aí no seu tablet, na sua TV, no seu smartphone, certo? Nos ajude a gente estar crescendo neste canal, que o Senhor possa assim estar abençoando a vida de vocês poderosamente, sua casa, sua família, seus filhos, por onde você andar, Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, eu fico grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e Ele continuará fazendo, né? Fazendo coisas grandes, né? Coisas maravilhosas nas nossas vidas, tá certo? Eu estava aqui lendo, eu estava observando a palavra do Senhor, né? Dentro do texto aqui, falando a respeito dos nomes de Deus, né? Quem é Deus? Êxodo, capítulo 3, o verso 13, o verso 14, eu quero estar lendo esse texto, né? Lendo esse texto aí, Êxodo, capítulo 3, e o verso 13 e o verso 14, Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 3, deixa eu achar aqui, louvado seja Deus, livro de Êxodo, isso, pronto, achei. Êxodo, capítulo 13, versículo 3 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Certo? O verso 3 diz assim: pois Moisés disse, agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Verso 4, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, né? Respondeu ele, eis-me aqui. Tá certo? Então, a gente observa aí, e também lá no Gênesis, Êxodo 13, Êxodo 13, e o verso 13 e 14, que eu li o capítulo 3, o verso 3, o verso 4, mas no versículo 13 e o versículo 14, ele vai dizer assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e ele me perguntar, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Só isso, certo? Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, e me enviou a vós. É o que está aí no livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo, o verso 14, né? Verso 13 e o verso 14, coisa assim bem engraçada, falar a respeito disso aí, coisa interessante.
Mas o que eu quero trazer aqui é a respeito aqui, falando os nomes de Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Criador do céu, Criador da terra, Criador dos animais, Criador aí da fauna, Criador de tudo que tem fôlego. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus único, Deus é o Deus Pai, Deus é o Deus Trino, Deus é o Deus soberano. Deus é o Deus soberano. A Bíblia não apresenta nenhum argumento para provar a existência de Deus, né? Deus não precisa. Deus, ele já é Deus, a existência já prova quem é Deus, tá entendendo? A prova quem é Deus. Ela declara que Deus existe e que a única maneira de conhecê-lo pessoalmente é por meio da revelação. Então, ou seja, há uma revelação divina, uma revelação que foi revelada para Adão, uma revelação que foi revelada para os anjos, e uma revelação também que foi revelada através das escrituras da palavra de Deus, ok? Essa é uma das fontes mais profundas da revelação de Deus, é a palavra de Deus, ok? Na criação, Deus se revelou para quem? Para Adão, e deu nomes aos animais criados por Deus. Quem deu? Adão, porque Deus cria e manda Adão ali colocar nomes. Então, Adão vai colocar o nome nos animais. Isso já é para o homem. Mas a exposição aqui que a gente observa, por exemplo, há duas letras importantes, E e L, E e L, quer dizer El. No Antigo Testamento, a designação El, aqui, é o nome primeiro e mais simples pela qual Deus foi chamado. Deus foi chamado no sentido de ser o primeiro, de ser o único, ser o verdadeiro. Normalmente eu falei aqui é o Deus o Deus da criação, que é o Deus criador, é o Deus único, é o Deus Pai, é o Deus soberano, tá certo? No sentido básico, é a força, Deus é poder, Deus tem todo e tudo no seu controle. Deus domina, então ele é supremo, certo? Ele tem domínio de todas as coisas, tá certo? É o termo que aparece no primeiro versículo da Bíblia, tá lá em Gênesis, tá lá em Gênesis, que a Bíblia vai falar a respeito de Bereshit, Bara Elohim, está falando de Deus, está falando da criação, o termo aparece no primeiro versículo da Bíblia, enfatiza o poder exclusivo, o poder exclusivo de Deus em criar tudo do nada. A expressão da palavra tudo do nada quer dizer ex nihilo, quer dizer Deus criou do nada e fez a existência existir do nada, ok? Então essa expressão El, certo? Então está falando Deus único, Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus Pai, ou seja, Deus Criador, ok? Mas tem outra expressão da palavra El Shaddai. El Shaddai quer dizer, quer dizer Deus, Shaddai quer dizer todo-poderoso. Esse Deus é todo-poderoso. Ou seja, está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, Gênesis capítulo 28, verso 1 a 3, Gênesis 35, o verso 9 ao verso 11, Êxodo capítulo 6, verso 3, Salmo 91, verso 1, o verso 2 e etc. Este nome se deriva da palavra campo, certo? Ou seja, campo. Ou seja, dá a ideia, essa expressão campo, traz a ideia de fartura, de abundância. Ou seja, esse Deus é todo poderoso que ele cria as coisas na fartura, na abundância. Então, ele é abundantemente rico.
rico, abundantemente rico. Pode ser traduzido também por seio, ou aquele que tem muitos seios. O que significa isso? Transmitindo a ideia de que Deus é mais do que suficiente para satisfazer toda e qualquer necessidade, dos filhos. Para Deus não há impossível. Deus é soberano, nada é impossível para Deus. Deus, ele cria as coisas do nada e Deus faz existir. É muito maravilhoso quando a gente fala o nome de Deus, quando a gente expressa esse sentimento, e a gente sente Deus no nosso coração, Deus falando conosco através da tua palavra, através do que Deus é, certo? Então nós temos aqui também El Elyon, El Elyon, quer dizer, o Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. O que significa isso, pastor? Essa expressão quer dizer, diga, Altíssimo, grande, que está acima de todas as coisas. Olha como Deus a existência, ou seja, essa existência quer dizer Altíssimo, quer dizer que ele não tem nem meio nem fim, certo? Deus, se olhar para o passado, ele está vendo o passado. Se olhar para frente, ele está vendo o futuro. Então ele está vendo o começo e o fim. Deus é eterno. Para Deus não tem nada de velhice. Deus continua sendo eterno. O mesmo Deus que estava no começo é o mesmo Deus que está no passado, no presente, é o mesmo Deus que vai estar no futuro. Então esse Deus não envelhece, ok? Como é que alguns dizem aí que Deus é um Deus velho? É nada. Deus é soberano. Deus não se envelhece. Envelhece um homem pelo seu pecado, pela sua natureza pecaminosa, certo? Comete pecado todos os dias. O homem se envelhece, né? Mas Deus não. Deus é soberano, né? Então, além dele ser Deus soberano, essa expressão Altíssimo indica aquele que está acima de tudo e de todos. É esse Deus que nós servimos. Esse Deus que é soberano, tá certo? Eloam, Oloam, quer dizer, o Deus eterno, o Deus da eternidade. Irmão, dá para você entender? Deus da eternidade, o Deus infinito, Deus infinito, o Deus soberano, Deus pré-existente, ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já existia, Deus já estava lá, Deus já tinha plano de criar o mundo, de criar o céu, criar a terra e criar todos os seres, principalmente o homem, que a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem como a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que tudo louve o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer, tem um hino da harpa que diz, seja trono, principado, homens e mulheres, relvas, animais, seres viventes, seres inanimados, tudo louve ao Senhor. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós glorificamos, Então, nós temos aí o Deus eterno, o Deus da eternidade, Deus pré-existente, e toda a criação e a sua existência não tem fim. Para o homem existe o fim. O homem nasce, ou melhor, os seres humanos nascem, cresce, constrói família, constrói seus patrimônios, mas ele vai envelhecendo e chega ao fim da sua idade, a sua morte. O homem tem fim, mas Deus não. Ou seja, o homem chega ao seu fim no seu corpo físico, morte. Mas o homem que tem Deus, mesmo que o corpo dele chegue ao seu fim, mas o seu espírito está conectado a Deus, sabe? A Bíblia diz que quando
quando nós morremos em Cristo, ou na verdade a Bíblia vai dizer, aqueles que dormem em Cristo, Jesus vai fazer ele ressuscitar de novo. Então a terra tem que dar o seu corpo, certo? Então ele vai ressuscitar em Cristo, certo? Para servir a Deus, para adorar a Deus, porque o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito, né, do homem volta a entrar nele, porque o Espírito vai para Deus, mas quando Deus ressuscita, o Espírito entra nele, certo? E ele passa a ser corpo, alma e espírito, certo? Um corpo glorificado, certo? A alma entra nele, certo? O espírito entra nele, porque o homem passa a ter corpo, alma e espírito. Então, a gente observa aí na chamada a Trindade, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa, o homem tem corpo, alma e espírito. Espírito, corpo e alma, tá certo? Então a gente sabe que o homem morrer com Cristo, ele ressuscita, mas aquele que morre sem Deus, né, ele vai para o castigo eterno. Então a gente observa aqui que Deus é preexistente, toda a criação, a sua existência não tem fim. Deus, né? O eterno Deus nunca cansa de cuidar dos seus escolhidos. Olha o que Deus está dizendo. Isaías 40, é uma coisa bem interessante, Isaías 40, que a palavra vai dizer a respeito do que Deus quer falar conosco. Isaías 40, né? Isaías 40, o verso 28, diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Olha o verso 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. É esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Tudo converge para a glória de Deus e glorificar o nome dele. Amém? Louvado seja Deus. Então a palavra aqui está falando a respeito desse Deus. Roy, o Deus que tudo vê. Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe os teus pensamentos, Deus sabe as tuas atitudes, Deus sabe o que se passa na tua vida, Ele te conhece. Lembra do que Deus falou para Samuel? Samuel, você vê somente por fora, mas eu, Deus, vejo o homem por dentro. Deus, vejo o íntimo. Eu vejo o que está no coração do homem. Então Deus está falando com o homem, se manifestando dentro do homem, porque Deus conhece tudo. Não adianta o homem querer se esconder, o ser humano querer se esconder de Deus, porque Deus conhece. Lembra de Jonas? A Bíblia diz que Jonas comprou essa passagem e desceu lá para o fundo do navio, indo para Tarse, E a Bíblia nos vai dizer que Deus manda uma tempestade, os marinheiros pegam Jonas, resumindo, jogando dentro do mar, e a Bíblia diz que veio um peixe grande, engole ele, e a Bíblia diz que ele vai clamar na profundeza do inferno. Eu clamei a Deus e Deus me ouviu. Certo? Veja como Deus é. Observa quem é esse Deus. Esse Deus ouve as orações dos aflitos, dos necessitados. Deus conhece tudo e tudo Ele vê. Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos vai dizer que Deus, que tudo vê, chama-se de onisciência. A onisciência é um atributo natural de Deus, que envolve a sua capacidade de conhecer tudo de forma abrangente e profunda. Certo? Oh, glória! A Bíblia vai dizer que Deus enfiou a mão no meio do mar, só deu só o seu punho. A Bíblia diz que Deus colocou ferrolho nas margens da praia para as águas só chegarem até ali. Certo? A Bíblia vai dizer que Deus coloca as estrelas com a ponta dos seus dedos.
e dá nome, chama uma por uma pelo seu nome. Né? Então, quem é esse Deus? É esse Deus que ele está sentado no seu trono, olhando para a terra e vendo tudo o que está acontecendo. E a Bíblia diz que os anjos, miríades e miríades e milhares de anjos louva o seu nome. Igualmente a Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 6, que os anjos louvavam ele, louvando a Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele vai dizer: a terra está cheia de toda a sua glória. Louvado seja Deus. Dá para você glorificar a Jesus aí? Dá para você exaltar o nome de Jesus aí? Ele é poderoso e maravilhoso, que você pode estar sendo abençoado por esta mensagem, sendo abençoado por esta palavra. Recebe no teu coração a bênção de Deus, a vitória de Deus, que Deus venha tocar em você, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus te conhece, Deus sabe as tuas aflições, Deus sabe as aflições do justo, Deus sabe, mas Ele sabe também que Ele possa livrar todas elas. Amém? Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos vai dizer que a Bíblia vai falar outro nome de Deus chamado Adonai. Adonai, a palavra Adonai aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E significa literalmente, o que significa, pastor? Dono. Dono. Senhor, o possuidor de tudo. Os homens ficam gritando: não, a terra é minha, brigando por causa de um pedaço de terra, isso aqui. Irmão, o homem não tem nada. Tá entendendo? Tudo é de Deus. O céu é de Deus, os anjos é de Deus, a terra é de Deus, os homens é de Deus. Tá? Deus, na hora que quiser tirar a vida do homem, sopra, só um soprinho, tá entendendo? Tira a vida do homem qualquer hora. Então a terra é de Deus. O homem morre, mas a terra permanece. Certo? O homem morre, o céu permanece. Certo? Então, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ou seja, Deus é dono de tudo, Ele é possuidor de tudo, certo? E aí a ênfase desse nome está no fato de Deus ser dono de tudo, governador de tudo, todo-poderoso do seu povo. Quando fala povo, está falando o povo de Israel, a igreja, tá certo? O povo e da criação. Até os animais é de Deus. Tudo é de Deus. Né? Tudo é de Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos uma palavra aí em Javé, ou Javé, da forma que você pode falar essa transliteração, certo? Javé é o principal nome de Deus. No Antigo Testamento revela a sua consciência e de se relacionar com o homem por meio da aliança. O Deus do pacto. Lembra que Deus fez o pacto com Abraão? Gênesis 2. Deus fez o pacto com Adão. Deus fez o pacto com Noé. Deus fez o pacto com Abraão, Deus fez o pacto com Isaac, Deus fez o pacto com Jacó, Deus fez o pacto com José, Deus fez o pacto com Moisés, e assim sucessivamente, etc, etc, etc. Deus é Deus de pacto. A palavra pacto quer dizer aliança. Aliança quer dizer inquebrável. Deus não quebra aliança. Quem quebra é o homem quebra aliança com Deus. Mas Deus não, ok? Derivada do termo hebraico shavad, que significa viver. A palavra contém literalmente a ideia de vida de abundância. Lembra que Jesus falou: eu vim para que tenha vida e vida com abundância? Jesus está dizendo: eu sou a vida, certo? E aquele que está em mim tem vida. Então Jesus está dizendo: aquele que está em mim vive uma vida de abundância. Então, recebe esta palavra aí em nome de Jesus, ok? Aí tem outra palavra chamada aqui teofania. Eu estava observando esta palavra, teofania, na sarça ardente. Lemos, disse Deus a Moisés: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. O Deus dos vossos pais é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Certo?
Lembra da aliança, lembra do pacto? Deus não quebra aliança. Quem quebra é o homem, ok? Aleluia, louvado seja Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, perguntaram qual é o seu nome, e que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, e me enviou a vós outros. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor o nosso Deus, os vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração, que está em Êxodo, capítulo 13, capítulo 3, verso 13 ao versículo 15, certo? Então, esse Deus. Então, a palavra teofania aqui significa, teofania vem do grego, tá certo? É uma palavra formada por terros quer dizer Deus, né? No grego, terros quer dizer Deus. Mas pania, ou paniamos, aparecer, literalmente, significa alguma manifestação visível. Lembra do que Deus manifestou para Manoá? Certo? Deus falando, Manoá pergunta, como é o seu nome? Ele é maravilhoso. Lembra do que Deus falou, Deus manifestou para Jacó? Certo? Lembra que Deus falou com ele? Que o anjo ali para abençoar não era anjo, era Jesus ali em forma corpórea de anjo, já querendo abençoar, porque o anjo não abençoa, mas ele somente Deus abençoa. Então, quem estava abençoando ali era o Senhor Jesus, estava abençoando a vida de Jacó, e ali muda o nome dele, de Jacó para Israel, ok? Então, essa forma aqui, que é receptível, é a manifestação visível e receptível de Deus na forma que ele quiser. É um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária, normalmente visível de Deus, ok? Então, essa é a expressão da palavra teofania, ok? Teofania. Então, fique com esta palavra aí, fique com esta palavra, que Deus te abençoe, que Deus te fortalece, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, concluímos aqui que esta mensagem, esse ensinamento que eu estou dando para vocês, precisam observar, no Novo Testamento ali aparece os termos gregos que equivalem os nomes de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Elohim no Antigo Testamento, Terros no Novo Testamento, Deus, o Criador, Yahvé, Adonai no Antigo Testamento, Kyrios no Novo Testamento, quer dizer Senhor, certo? Kyrios quer dizer Senhor, Deus, proprietário, em síntese, Deus é o Criador, Deus é o Senhor de tudo e de todos, ok? Há um destaque especial no Novo Testamento, enfatizando pelo nome de Jesus, dizendo qual apresenta Deus como Pai, no grego quer dizer Pater. Pater quer dizer, isto é, aquele que se relaciona com o Filho, com o Espírito Santo e com a sua família. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha prosperar a tua vida, abençoar a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Comenta esta mensagem, deixa o seu joinha, e faça parte do nosso canal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.